Fala, lajeiros e lajeiras! Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos temas mais importantes em estruturas e principalmente em lajes, que são o quê? Os carregamentos. Pessoal, o carregamento é toda a definição que vai de carga em cima da laje, ou seja, e é ele que você utiliza para fazer todo o cálculo de esforços. Então ele é muito importante. E hoje basicamente a gente trabalha mais com dois tipos de carregamentos, que é o permanente e o acidental. O permanente é aquele que todo elemento construtivo que tiver na obra e for fixo, ele vai ser considerado como uma carga permanente. Por exemplo, um contrapiso, uma cerâmica, um forro, e entre outras várias coisas. E também temos a acidental. A acidental é considerado como as pessoas, como os móveis, sofá, enfim, tudo isso vai entrar dentro dessa carga acidental. E você saber definir muito bem esses dois fatores é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque, cara, se você errar um pontinho, você pode estar subdimensionando a sua laje e no fim das contas, quando ela for ser solicitada nessa carga total, ela vai acabar deformando mais do que o previsto. E aí, às vezes, fica nessa dúvida do que aconteceu. Muitas vezes foi a definição de carregamentos da forma errada. Então, por que eu digo isso, né? Também. Porque uma vez um cliente ligou para mim e tudo mais, falou que a laje estava deformando bastante. E aí a gente foi lá dar uma olhada. E o que acontece? Quando eu cheguei lá, logo de cara, a gente viu uma super churrasqueira lá na área. E assim, com aqueles tijolinhos maciços, feita mesmo em loco lá. Então assim, uma super churrasqueira mesmo e bem pesada. E, cara, com certeza tinha muito mais peso ali do que o previsto por metro quadrado. E aí foi que a laje realmente lá, num vão até consideravelmente pequeno, o vão começou a ceder um pouco. Então o que acontece? O cliente ficou assustado, né, quando ele viu que estava cedendo até as fissuras. Aí eu falei assim, que realmente ali não estava adequado, ali não estava preparado para receber aquela churrasqueira e seria necessário fazer um reforço estrutural. O cliente não gostou muito porque o pé direito, ele fez, a parte de baixo era como se fosse um alçapão, e aí ele fez um pé direito bem baixo. E se você fizesse um reforço, mesmo que fosse de estrutura metálica, que é menor, as vigas metálicas, ele iria perder bastante pé direito, talvez inutilizar lá. Mas aí foi culpa até de um erro de projeto, porque um pé direito mínimo teria que ser pelo menos 2,50. E quando chega esse momento, o cliente, infelizmente, ele não tem que querer fazer, ele tem que fazer. Porque é um reforço que vai dar segurança na vida deles, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente falar para o cliente que, se você quiser fazer. Não, tem que fazer. E o carregamento foi definido errado, então agora tem que fazer. E assim, pessoal, é interessante porque realmente eu postei até no Instagram essa parte aí quando eu visitei esse cliente. É interessante porque realmente dá para você ver uma boa flecha assim. No início lá tinha a altura normal, acredito que era por volta de 1,90, e aqui no meio já estava com 1,87,5, abaixando 2,5 centímetros num vão de 3 metros, ou seja, é algo que realmente é preocupante. Então vamos lá para aprender a fazer esses carregamentos, a definir esses carregamentos aqui, né? Pessoal, aqui eu fiz como funciona a laje treliçada. Aqui são as vigotas, aqui é o isopor, aqui é vigota, beleza. Então a laje treliçada ela vai fazendo essa intercalação, né? Vigota, isopor, vigota, isopor. Por que aqui é isopor e não é lajota? Muita gente pergunta isso. E, pessoal, nesse vídeo aqui não vai ser a minha intenção explicar isso, mas enfim, a gente utiliza o EPS porque aqui em Brasília ele é mais barato, ele vai mais leve, ele é mais fácil de carregar, enfim, a gente gosta dessas vantagens e acha que o EPS é bem útil, então para a gente aqui funciona muito bem. Mas depois eu faço um outro vídeo explicando essa diferença entre EPS e entre lajota, qual é a vantagem de cada um, tá bom?
Então, mas vamos voltando lá. O EPS, por ele ser muito leve, eu acabo até desconsiderando o próprio peso dele. Então, o que a gente vai ter que considerar aqui? O peso próprio da laje, que é essa parte aqui, ó, onde ele entra o concreto aqui, vem a capa, ou seja, aqui no caso vem sempre o contrapiso, por exemplo, um contrapiso de 4 centímetros. Acima do contrapiso aqui, vamos desenhar de azul aqui, vem sempre a argamassa. A argamassa normalmente aí, pessoal, 0,5 centímetros de argamassa. E em cima da argamassa ainda vem o que? A cerâmica, o porcelanato. Vamos colocar aqui também. Aqui, botar assim, cerâmica, 1 centímetro. Isso aqui, pessoal, é a média que eu estou fazendo aqui para dar de exemplo, tá? Existe porcelanato, cerâmica com 1,5 centímetro, enfim, você pode 2 centímetros até. Então, assim, você vai ter que considerar conforme está pedindo o seu projeto arquitetônico, obviamente. Então, ou seja, de carga permanente aqui, por enquanto, que a gente está vendo é o peso próprio da laje, o contrapiso, a argamassa e a cerâmica. O que pode ter mais aqui? Vamos ter mais aqui embaixo, né? Na parte de baixo aqui, pessoal, vamos considerar... Não vamos considerar reboco, vamos considerar que a pessoa fez só o gesso cola. Gesso cola. 1 centímetro. Porque muitas vezes precisa de pelo menos 1 centímetro aqui para a gente conseguir, para o gesseiro conseguir regularizar a laje bem certinha. Então vamos considerar que ele vai fazer 1 centímetro. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui agora? Pessoal, é o seguinte, vamos considerar que essa laje aqui é uma TR10-644. E essa laje, normalmente a gente já tem um peso aproximado dela, um peso próprio de 160 quilograma força por metro quadrado. Então, ou seja, do peso próprio da laje a gente já sabe que ela é 160 quilos por metro quadrado. Qual o outro que a gente precisa achar aqui? Contrapiso, argamassa, cerâmica, gesso cola, mas aí para a gente fazer um pouco melhor eu vou apagar aqui rapidinho. Então vamos lá, pessoal, vou botar aqui já o peso PP, peso próprio, é igual a 160 kg força por metro quadrado. Aqui, vamos lá, no contrapiso. No contrapiso aqui, pessoal, a gente vai precisar do gama F aqui do contrapiso, que é o que? O peso específico de contrapiso, vezes a espessura do contrapiso. Por que o gama F vezes a espessura? Porque o gama F ele tá em metro cúbico. E aí quando a gente... Corta. Por que é vezes a espessura? Porque o gama F ele já está em quilos por metro cúbico, ou seja, e aqui a espessura vai estar em metros. E aí quando a gente cortar, fazer a multiplicação, vai ficar quilos por metro quadrado. Por exemplo, aqui ó, o peso específico do contrapiso é de 2.100 vezes a espessura que a gente definiu 0,04. Que aí vai ficar igual a... Vou botar aqui numa caneta diferente. Pegar a minha ajudinha aqui, né, pessoal? Então vai ficar 2.100 vezes 0,04. 84. Ou seja, 84 kg força por metro quadrado.
E aqui, argamassa. A argamassa vai ser da mesma forma. Vou botar um pouquinho mais abaixo aqui. A argamassa. Vai ser o gama F vezes a espessura da argamassa. Contrapiso e argamassa tem o mesmo gama F, tem o mesmo peso específico. Então vamos dizer que são 2.100 vezes 0,005, que só tem 5 milímetros de argamassa que a gente está considerando. Então vai ser igual a 2.100 vezes 0,005, 10,5. Vou botar em azul aqui também. Resultado, 10,5 quilograma força por metro quadrado. Vamos lá, cerâmica. Cerâmica é igual a o gama F da cerâmica, 1.800. Então, 1.800 vezes 0,01, que é a espessura da cerâmica, vai dar 0,1, 18. 18, vou botar em azul aqui que é melhor. 18 quilograma força por metro quadrado. E aí agora só vai estar faltando o gesso que a gente considerou, né, pessoal? Vamos aqui colocar o gesso aqui. Gesso. O peso específico do gesso é 1.250. Tô ali com a minha colinha, tá, pessoal? Não decorei isso não. Com a colinha é mais fácil. E tá, você pode até estar se perguntando também como é que eu acho esse peso específico aqui, né, desses materiais. Calma aí que eu vou explicar para vocês. Ó, aqui o peso do gesso é 1.250 vezes 0,01, que é a espessura do gesso. Então, ficou 12,5 kg força por metro quadrado. Então, beleza. Aqui a gente já calculou a maioria do que a gente considerou de cargas permanentes. Mas vamos lá, pessoal. Como é que eu acho esse peso específico aqui? Normalmente, tem na norma 6120. NBR 6120 já tem esses pesos específicos de materiais. Se por acaso você for utilizar um material que não tem na norma, aí você vai ter que dar um Google lá, peso específico do material que você achar que é. Enfim, até para ser mais rápido, para você não procurar em normas, se você der um Google até da argamassa, da cerâmica, você vai achar de uma forma mais rápida. Só que pela norma é mais confiável, né? A gente nunca sabe a informação que a gente está pegando quando a gente entra pelo Google. Então, pessoal, vamos aqui somar as cargas, que vai ser 84. Primeiro a gente começa, na verdade, com peso próprio aqui, 160 mais 84 mais 10,5 mais 18 mais 12,5. Isso aqui deu um total de 285, vou botar em vermelho aqui para cá também, 285 quilograma força por metro quadrado. Isso aqui que a gente está falando somente da carga permanente na laje. Tudo isso aqui vocês têm que concordar comigo que vai ficar permanente para sempre. Vai ter o contrapiso, vai ter a argamassa, vai ter o piso e vai ter o gesso. Então, assim, esse tipo essa parte aqui não tem como mudar. Então, vamos apagar aqui para a gente conseguir ir para carga acidental. Aqui ficou 285 total de carga permanente. Vamos lá. Vou botar aqui em cima. Carga permanente. Essa carga permanente aqui ficou de... Vou botar em vermelho aqui de novo para ficar
mais legal. 285 quilograma força por metro quadrado. E agora a gente vai atrás da carga acidental. Então aqui, pessoal, na carga acidental, o que acontece? Na NBR 6120 também, ela já vem definindo vários tipos de carga acidental. Por quê? Cara, não pode ser considerada a mesma carga acidental para todo lugar. Ah, mas Vitor, você falou que é de pessoas e tal. Pessoas não vão andar dentro de casa, não vão andar... Só que, pessoal, existe uma diferença entre a gente considerar a quantidade de pessoas que anda dentro de uma casa e a quantidade de pessoas que anda dentro de um teatro, por exemplo, dentro de um cinema. Então, assim, existe essa diferença. Dentro de um banco, todo mundo trabalhando, muitas pessoas chegando dentro do banco também. Então, assim, existe essa diferença de ambientes. Por isso que a NBR 6120 ela já faz essa diferenciação. Então, ou seja, quando você vai um residencial, ele pede de 150 a 200 quilos por metro quadrado. Agora, quando você vai fazer uma arquibancada, ele já vai te pedir 300 a 400 quilos por metro quadrado. Então, ou seja, você tem que prestar bem atenção no tipo de edificação que você vai fazer para você conseguir determinar de forma correta essa sobrecarga. Nesse caso aqui, vamos considerar que a nossa casa, que a nossa laje vai ser numa casa, vai ser residencial. E aí a gente vai considerar a sobrecarga de 150 kg por metro quadrado, conforme a norma. Então essa carga acidental aqui, ela vai ser 150 quilos por metro quadrado. É essa carga que a gente vai deixar definida aqui para acidental. Então a carga total, vamos botar aqui, nosso Q total, ele é de 150 mais 285. Vamos lá aqui, 150 mais 285, que é igual a 435 quilos por metro quadrado. 435 quilos por metro quadrado. E aí, pessoal, aqui então o que a gente pode ver? Que somando essa carga permanente mais acidental, a gente vai precisar considerar em cálculo 435 quilos por metro quadrado. Então vamos apagar aqui, para a gente deixar bem definidinha essa parte. Para a gente calcular os esforços, principalmente no caso de laje treliçada, a gente tem que considerar a área de influência da vigota. Então vamos colocar aqui o Q total. Q total é igual a 435 kg força por metro quadrado. Correto? E aqui, agora eu vou desenhar a laje aqui. Vamos dizer, uma representação aqui. Vamos dizer aqui, pessoal, de azul, isso aqui vem assim. Que vem as vigotas, né? Aí aqui no caso é isopor, vigota, isopor, vigota, isopor, vigota, né? Olhando ela de cima aqui. Ficou bem, essa última aqui ficou meio ruim, mas tá bom. E o que acontece? Cada vigota dessa aqui, ela tem uma área de influência que ela vai resistir. E é isso que a gente precisa estar bem atento. Por exemplo, essa vigota bem aqui, ela vai resistir, essa aqui, ó, ela resiste até o eixo do EPS aqui. Então, ou seja, a área de influência dela é essa aqui, ó. É essa a área que ela precisa resistir. Tá, Vitor, como é que eu vejo que área é essa aí? Então, vamos lá aqui, apagar aqui de novo. Vamos desenhar aqui de novo a vigota com os EPS.
desenhar mais rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, mais um aqui. Mais um aqui. Então, pessoal, é o seguinte, vamos dizer que a gente vai considerar essa vigota bem aqui. Essa vigota bem aqui, a gente vê que a área de influência dela vai da metade desse isopor aqui até a metade desse isopor aqui. Ou seja, ela vai ter que carregar essa carga bem aqui, dessa distância. Então vamos dizer que a gente vai considerar o nosso isopor de 40 centímetros. 40 centímetros. Aqui mais 40. A largura total aqui do isopor. E a largura aqui da nossa nervura, a gente vai fazer o seguinte. A nossa base da vigota, vamos considerar ela com 13 centímetros. Então a base aqui da vigota, ela tem 13. Só que esse isopor, essa cavinha aqui do isopor, ela entra 1,5 centímetro dentro da vigota. Então vai ficar 1,5 centímetro para cá e 1,5 centímetro para cá, 3 centímetros. E aí o que vai sobrar? Vai ser 13 menos 3. Então aqui sobra 10 centímetros. Então, ou seja, se a gente for pegar o eixo desse isopor com o eixo desse isopor mais os 10, aqui, essa distância bem aqui, ela vai dar 50 centímetros. Correto, pessoal? Então, o que a gente faz aqui agora? A gente pega a carga total e multiplica pelos 50. Então, vamos lá. Vou fazer de preto. A gente vai pegar nossa carga total que vai ser... Não, a gente vai pegar aqui o Q, apenas Q. Q que vai ser 435 vezes 0,50. Que aí a gente vai ter o carregamento que vai nessa vigota somente. Então vai ser 465 vezes 0,50. Que no caso essa vigota vai ter um carregamento nela de 217,5 kg/força por metro. Por que muda para metro? Porque aí, pessoal, a gente está fazendo uma carga linear, né, nessa vigota. Então, a gente altera por metro. E aqui era quilograma-força por metro quadrado. E aqui vezes metro, então vai cortar o 2 aqui e vai sobrar essa unidade. Então é isso, pessoal. Aqui, então, a gente conseguiu definir o carregamento da vigota para a gente começar o nosso cálculo de esforço. Hoje, aqui nesse vídeo, não vai dar tempo da gente entrar no cálculo de esforços, mas em um próximo vídeo, com certeza, a gente vai fazer. E aí, o que eu também queria falar com vocês, que eu recebo demais, assim, de perguntas. Pessoal, uma grande pergunta que eu recebo é: Vitor, e a parede? Eu posso colocar uma parede em cima da laje? Pessoal, teoricamente você não vai poder colocar essa parede em cima da laje. Então, vamos apagar aqui, esquece essa parte aqui agora, esse cálculo aqui já foi, você já conseguimos definir o carregamento que vai na vigota. Então, já mostrei aqui uma boa base para vocês utilizarem aí quando vocês forem fazer um cálculo. Mas vamos lá aqui, agora na parede. Ah, eu posso fazer uma vigota na parede? Vamos definir aqui. Aqui é a nossa laje. De novo. Aqui nossas vigotas. Fazer mais simplesinho aqui esse desenho. Enfim, pessoal, se essa parede ela tiver bem assim, a parede estiver nessa direção aqui, vai ser bem melhor de você fazer uma parede em cima. Por quê? Porque ela está justamente na direção contrária às vigotas. Então ela vai distribuindo entre todas as vigotas o peso.
E se você tiver com a parede nessa direção aqui, na mesma direção das vigotas, o que a gente aconselha a fazer? Você, na hora que você vai estar fazendo a sua vigota aqui, na hora que você estiver fazendo a sua vigota bem aqui, você coloca 2 ou 3 vigotas juntas. Que aí vai ser, por exemplo, você coloca essas 2 vigotas juntas e coloca a parede em cima. Ah, Vitor, mas aí eu não sei, o cliente não sabe onde vai ter a parede e tudo mais, não sei o quê. Gente, se o cliente não souber onde tiver a parede, o que vai acontecer? Vai ter que considerar pelo menos mais 100 kg força por metro quadrado. De acordo até com a NBR 6120, ela já define isso. Se você não tiver um local onde vai ser a parede, você considera 100 kg força por metro quadrado. Ou pelo menos 1/3 do tamanho da parede. Se você acha que a parede vai ser de 2,70, você pega o peso dessa parede de 2,70, pega 1/3 dela e já multiplica. Aí você vai pegar, se esse 1/3 ficar 90, não, você considera 100, que é o mínimo que a norma exige. Então assim, nesses casos onde a parede vai ser nessa direção, eu aconselho que você considere esses 100 kg por metro quadrado, já que o cliente não vai saber o ponto exato. E se o cliente souber o ponto exato, aí a gente tenta trabalhar nessa parte aqui de fazer uma vigota dupla. Aí o que acontece aqui nessa vigota dupla? Vai ter uma parede bem pesada aqui em cima, e essa vigota aqui vai ficar com uma área de influência até aqui, né? Fazer em outra cor aqui, até aqui. E essa outra vigota vai ficar com uma área de influência até aqui. Ou seja, vai diminuir um pouco a área de influência delas duas e elas vão conseguir, talvez, receber essa parede todinha. Se elas não conseguirem, aí tem que começar a ver uma forma de botar 3 vigotas juntas ou até uma viga deitada. A viga deitada ela não favorece a inércia, né? Então ela não é muito aconselhável para quando a gente vai vencer grandes vãos, né? Então você vai ter que realmente se adequar conforme cada obra, porque tem obras até que o pessoal consegue resolver essa parte fazendo uma própria viga invertida e aí acaba com esse problema da parede. Mas no caso da viga chata, se for um vão muito grande, realmente não é aconselhável. E com as 3 vigotas assim, você vai ter que calcular bem o peso da parede que vem nessas vigotas para conseguir definir a área de aço delas correta. Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, um pouco mais denso, mas ele é de extrema importância aí nas obras. E eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, deixa a dúvida aqui. Mas comenta aqui o que você achou também sobre o vídeo. Curte, segue a gente no Instagram, curte nosso canal no YouTube e vamos melhorar a laje do nosso Brasil. Valeu!